Há muito se fala que o Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira alteraria o formato de realização das avaliações externas para o formato remoto, virtual, à distância, depende do nome, não é? Há muitos comentários sobre isso e tudo indica, conforme as entidades representativas do nosso setor da educação superior têm comentado e noticiado e prestado informações, essa realidade está cada vez mais próxima. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como se preparar para essa nova realidade, tá bem? Primeiro aspecto, você é instituição que tem visita agendada para este primeiro semestre de 2021. Bom, sugestão, sendo publicado algo formal por parte do INEP ou do próprio Ministério da Educação, havendo uma notícia formal em Diário Oficial da União, nossa sugestão é que você entre em contato com o ponto focal da sua comissão de avaliação e consulte-o se está mantida a visita no formato presencial, como estamos acostumados, ou se eventualmente já a visita dele será alterado o seu formato. Uma comunicação tranquila, suave, faça contato com ele e confirme o formato para se evitar surpresas. Próximo item, confirmado o processo de avaliação remota. É importante nós relembrarmos aqui os pesos dos eixos e das dimensões. Eu vou colocar em tela cheia para vocês entenderem e lembrarem destes pesos, não é? Numa avaliação de credenciamento, por exemplo, o nosso maior peso está no eixo 2, desenvolvimento institucional. E há um certo equilíbrio entre os demais e a CPA fica com um peso menor. Quando isso se tornar realidade para os recredenciamentos, após o fim do sobrestamento de todos estes, que estão todos congelados até outubro de 2021, mas quando eles forem retomados, observe que a infraestrutura tem o peso 3. No caso das avaliações de cursos de graduação, olha que interessante, a organização didático-pedagógica e a infraestrutura têm um peso muito significativo, 40 pontos. Já reconhecimentos e renovações, o peso concentrado está no corpo docente e tutorial. Bom, é importante estar atento para os pesos, para na maneira de você se preparar para cada um deles, dar destaque e atenção àquilo, obviamente, que pesa mais. Próximo tema para a gente conversar, preparação prévia da apresentação da instituição e do curso. Ora, seja virtual ou seja presencial, mas no caso da avaliação virtual ou remota, isso é mais importante ainda, prepare um vídeo institucional de apresentação da IES como um todo e um vídeo de apresentação do curso. Deixe seu coordenador falar, mostre os laboratórios, mostre os ambientes, mostre o seu projeto, colha depoimentos dos professores envolvidos nele, da CPA, enfim, envolva toda a instituição e crie um vídeo que apresente tudo aquilo que a sua instituição tem de melhor. Esse é um plano geral de como você se prepara e nós vamos conversar ao longo deste vídeo, e quem estiver assistindo depois outros capítulos que vamos publicar, como são as preparações para documentos, pessoas e a sua infraestrutura. Vamos conversar sobre a preparação de documentos, organização documental. Bom, no caso de uma avaliação externa, remota, é importante que você aproveite desta oportunidade e para cada tipo de avaliação, organize os documentos num diretório de pastas, seguindo os indicadores. Nomeie esses diretórios conforme as dimensões ou eixos e os seus respectivos indicadores. Vantagem, para os indicadores que se repitam documentos relevantes, faça a mesma repetição, obviamente. Não é? Aproveite da possibilidade de colocar o mesmo arquivo em 2, 3 lugares diferentes. Coloque isso em nuvem, na nuvem de escolha da sua instituição e deixe preparado. Conforme forem publicadas as portarias e manuais orientadores, você saberá como dar acesso aos avaliadores deste conjunto de arquivo.
E caso não haja uma pré-determinação, mais tranquilo ainda, você dará acesso aos avaliadores desta nuvem aonde você colocou os seus arquivos, tá bem? Importantíssimo, digitalização de atas, portarias, contratos de fornecedores, contratos de terceiros, planos de contingência, acordo de nível de serviço, todo aquele conjunto documental também deverá ser digitalizado, sempre nas suas versões originais, com assinaturas, com reconhecimento de firma, quando for o caso, para que os avaliadores vejam os seus documentos originais. Não adianta você digitalizar PDF de minuta, é documento formal, imagens de documento. Transforme e de preferência em formato PDF, cuidado com o tamanho dos arquivos, isso é importante por conta do seu peso, mas é fundamental que você tenha todos esses diretórios organizados com as repetições necessárias em nuvem e com os seus originais digitalizados, tá bem? Como preparar as pessoas para esse novo formato de avaliação remota, avaliação externa remota? Primeiro aspecto fundamental, muito cuidado com o link de acesso das suas equipes, tá? Olha só, não vai dar certo deixar o colaborador de casa. Cuide desse link, cuidado na qualidade do link de acesso. Leve as pessoas para os ambientes da instituição, organize a banda de internet que será dedicada, o link que será dedicado, para que você tenha a melhor qualidade possível. Não é uma videoconferência normal nossa, de trabalho, onde se a pessoa não tiver, depois ela pega, ela acompanha, ela caiu e etc. Não vai funcionar se fizermos desse jeito. Você precisa demonstrar profissionalismo, né? Competência de execução. Se você estiver sendo avaliado para a modalidade à distância, isso é muito mais importante. Outro item também correlato, pontualidade. As pessoas precisam estar prontas no horário, com uma boa apresentação pessoal. Isto é fundamental, é a cara da sua instituição que está ali aparecendo. E mais importante, aliás, tão importante, né, quanto tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, controle de ruídos e regras de etiqueta para videoconferências e tudo mais. Não é? A forma de comunicação, o ouvir e aguardar o seu momento de falar, o pedir para falar, às vezes um dedinho levantado, alguma coisa delicada, né? Essas regras de etiqueta para as videoconferências de grandes grupos são fundamentais. E, obviamente, controle de ruídos. Veja, né? Link de acesso, organização, apresentação pessoal, pontualidade, controle de ruídos, tudo isso leva a crer que, salvo situações particulares, especiais, o ideal é que a instituição tenha os ambientes preparados para fazer estas reuniões por videoconferência, tá bem? Se você estiver sendo avaliado na modalidade EAD, você precisa mostrar competência e qualidade para um momento como este. Vamos conversar sobre este que é o maior desafio de uma avaliação institucional ou de cursos externa virtual, ou remota, o nome que isso receber, não é? A sua avaliação de infraestrutura. Esse é o grande desafio. Afinal de contas, documentos e pessoas nós conseguimos facilmente interagir pela modalidade à distância, pelas ferramentas de tecnologia. Enfim, isso é muito tranquilo, né? Agora, a infra, como é que você demonstra a infraestrutura? Remotamente. Bom, alguns passos que nós vamos seguir aqui com tranquilidade nessa nossa conversa. A atualização do cadastro EMEC da infraestrutura, isso é importante. Pouco dava-se atenção até aqui, ou muitas instituições pouco davam atenção, para, lá na guia de endereço da IES, colocar todos os ambientes e todos os recursos relevantes de cada um dos ambientes. É fundamental que você vá lá e faça essa atualização,
de maneira detalhada, de maneira criteriosa, não é, para deixar registrado ali todas as suas condições de infraestrutura. Esse recurso sempre existiu e agora certamente ele passa a ser altamente relevante. Bom, outro aspecto fundamental é se aguardar as orientações e, se for o caso, até pedir orientações para o ponto focal de como será a exigência de documentos de infraestrutura. Quais são os documentos que deverão ser anexados? Ou no seu ambiente nuvem, ou no próprio cadastro de endereços da IES na guia comprovantes, não é? Será necessário um memorial descritivo? Esse memorial descritivo é emitido pela instituição por um profissional habilitado. Você deverá apresentar plantas, laudos e outros documentos que precisem ser anexados. E por falar de laudos e outros documentos, à medida que venham as orientações, requeira as informações, busque no manual, na portaria ou com o ponto focal, que tipo de critério técnico. Por exemplo, você precisa de uma planta com assinatura de engenheiro e anotação técnica, ART, e portanto registro em CREA recolhido. Isso é importante se saber, não é? O memorial descritivo também ele é necessário. Relação de patrimônio, que tipo de documento será necessário para você? E um dado importante, agora, os avaliadores sempre terão a noção de conjunto, não é? Então, uma sala de aula que seja dito que é para um curso, essa informação vai ficar registrada no sistema MEC para todas as suas avaliações. Então, a comissão seguinte vai entender que aquela sala é de um determinado curso e que para ele avaliar é uma outra sala. Então, muita atenção com esses critérios. Eu tenho dito o seguinte, olha, se antes era necessário ter uma boa infraestrutura, agora o desafio é demonstrar documentalmente por registros como é a minha infraestrutura. E nessa demonstração, uma pergunta é fundamental: que tipo de imagem nós vamos poder apresentar? Serão fotografias? Serão imagens de vídeo? E se forem imagens de vídeo, se serão ao vivo, né? Ou com gravações. Esta informação é fundamental. É esperado que eu possa usar vídeo, mas eu vou poder fazer ao vivo? E mais importante, se for ao vivo, eu volto na questão de qualidade de link de acesso. Imagine você transitando pela sua instituição ao vivo para apresentar nos lugares. Será um grande desafio, né? Então, vamos imaginar que vai prevalecer o bom senso, que a gente poderá apresentar imagens gravadas. Ora, eu tenho uma planta, se essa planta tiver assinatura de um profissional habilitado, eu percorro os ambientes desta planta, fazendo um vídeo mostrando como são cada um dos ambientes, não é? E as pessoas vão poder fazer esse cotejamento. Bom, mas não é só de prédio que vive a nossa infraestrutura. Eu já falei lá atrás no vídeo sobre documentos, a questão de contratos de fornecedores, de bandas e etc. Mas nós também temos que pensar que agora os avaliadores poderão focar as suas análises, principalmente para quem for da modalidade à distância, mas para a modalidade presencial isso também é fundamental, né? No acesso ao seu site, com as informações que são necessárias para o seu site. Vamos olhar a portaria normativa 23 de 2017, que dá um leque, né, de determinações do que deve estar no seu site. Para o trabalho da CPA, o site precisa estar com todas as informações preparadas, os ambientes para sensibilização, para divulgação dos resultados. Quando o curso tiver TCC, é necessário que tenha um repositório de trabalhos de conclusão, pontua, não é? Pontua. A área de registro acadêmico, como que é o registro da avaliação da aprendizagem, de notas, de frequência, de participação, ferramentas gerenciais que você tiver de acompanhamento dos alunos, dos egressos, redes sociais que você tenha para demonstrar como serão feitas as suas campanhas, Facebook, LinkedIn, Telegram, WhatsApp, como que está estruturada toda a comunicação da sua instituição, acervo virtual,
qual é o seu fornecedor do serviço de biblioteca. Vejam quantas coisas que os avaliadores vão poder navegar. Eles não estão mais lá na instituição, eles vão estar trabalhando remotamente e eles vão aproveitar o tempo, não é? Não tem mais aquela longa parada de almoço, não tem lá mais as longas conversas, as reuniões vão ser com tempo. Nós sabemos que reuniões por videoconferência são otimizadas, então é importante que você disponibilize todas essas ferramentas com acesso. E vale dizer alguns cuidados, né? O acesso para o avaliador não é acesso de administrador, não é acesso de coordenador de curso, é acesso de usuário, né? É acesso sempre de usuário, não é aquele que monta os ambientes, é aquele que consulta os ambientes, não é? Se for uma disciplina, cria um perfil de aluno para ele, cria um perfil de professor para ele. Claro que alguns relatórios gerenciais talvez você precise dar algum nível de acesso para esse mesmo tipo de atuação, tá certo? Mas é importante que se tenha toda uma preparação para esses acessos, independe da modalidade. Modalidade presencial tem site, modalidade presencial usa a portaria 2117 para dar parte das suas disciplinas na modalidade à distância. Modalidade presencial tem registro acadêmico, modalidade presencial tem acervo de biblioteca, percebe? Tem sensibilização do CPA, tem redes sociais para fazer as divulgações das ações da IES. Então veja que toda essa infraestrutura tecnológica agora passa a ser possível. E olha só, hein? Vai ser facilmente verificável desempenho, servidor, né? A hospedagem. Imagina o cara estar olhando o teu material didático e ele não conseguir acesso, falhar senha, ficar comprometido. Então, tudo isso precisa ser verificado nos mínimos detalhes. Reitero, se antes bastava ter uma boa infraestrutura para mostrá-la na visita em loco, agora é ter a competência de demonstrar a qualidade da sua infraestrutura. Então, prepare sua equipe, faça capacitação, faça ensaios, treine todos apresentando, né? Se você fizer com vídeos, ao passar por um determinado ambiente, tem alguém lá para mostrar o uso do laboratório, para mostrar o uso da secretaria, mostre como os ambientes serão usados. Não é só mesa vazia, não é cadeira vazia, é com as pessoas no lugar. E fundamental, não é? E nos ambientes virtuais, todos esses ambientes virtuais, sites, os recursos tecnológicos, mostre toda a sua competência. É hora de mostrar a sua competência. Relacionamento com a comissão. É fundamental que esse processo de comunicação agora também ganhe novas roupagens, não é? Então, é importante que você estabeleça um relacionamento profissional com a sua comissão de avaliação, não é? Então, eu sempre gosto de usar essa expressão. O avaliador não é amigo, não é seu colega. O avaliador está no exercício da função pública, é um agente a serviço da função pública que está lhe auditando, que está avaliando as suas condições. Então, uma conversa bastante objetiva, profissional. Claro que ela pode ser gentil, pode ser cortês, pode ser educada, né? Mas cuidado com um grupinho de WhatsApp, cuidado numa colocação de repente um pouco mais informal. É importante um bom trato profissionalizado nessa relação com os avaliadores. Dê respeito e receba respeito. É sempre bom e ter um bom tom nesse processo de colaboração mútua. Com qual objetivo? Ele está ali no papel de garantir, como agente do Estado, a boa qualidade de oferta, e você, como entidade privada ou pública, mas o nosso discurso aqui é focado para as entidades privadas, preocupado que ele avalie todas as competências que você tem para uma boa gestão e uma boa oferta da prestação de serviços educacionais. Esse foi o nosso bate-papo sobre algumas questões, temas de reflexão, questões para reflexão para um processo de avaliação externa em formato remoto ou virtual. Vamos ver que nome que isso ainda vai
receber, tá certo? Preparem-se e façam o melhor de vocês. Se precisar de apoio, vocês nos conhecem a Santo Júnior Consultoria, conhecem o meu trabalho e vocês podem contar conosco, tá certo? Ademais, contem sempre com a gente, estaremos sempre aqui prontos para bem atendê-los e para bem orientá-los. Boa sorte!